Esse bonitão acredita que em outras vidas ele nasceu em muitos outros lugares e datas. É uma coisa que eu ouço muito falar. Ninguém nasceu enfermeiro, pedreiro, não. É sempre rei, faraó, califa, marajá, cacique, milionário, cientista famoso. E como ao final de cada uma de suas encarnações anteriores, ele acabou morrendo, lógico, e ele acredita que tem boas chances de morrer nessa também. Então, estudou um pouco sobre a morte e arriscou escrever sobre o assunto, falando sobre a morte e a vida segundo o Espiritismo. É o que faremos agora com a ajuda dele. Eu estou recebendo o escritor espírita Alexandre Caldini, que tinha me abandonado e agora volta. Com o maior prazer, Então, Augusto. obrigado, Obrigado, querido. prazer estar de volta. Meu prazer. Que bonito ver você com a Sulinha juntos, que sintonia, que delícia, muito legal. Nós somos, para não dizer velhos, diríamos somos clássicos, tá certo? Mas, Alexandre, a maioria dos livros espíritas são psicografados, né? O que é, vamos dizer, é quando um espírito dita, se cabe isso, o texto para um médium, como foi o caso do meu querido Chico Xavier. Mas esse não foi seu caso, né? Não, para mim não. Eu mesmo escrevi. Na verdade, né, Rony, toda inspiração, nós espíritas acreditamos, tem uma intervenção espiritual. Quando eu estou escrevendo, ainda que eu tenha total controle, saiba o que estou fazendo, seguramente a inspiração vem do plano espiritual. Quando você quer fazer uma coisa boa, você no seu programa, né, um artista que pinta, a cantora que canta, todos estão inspirados também, assim a gente acredita. Então, nesse sentido, todos somos médiuns, né? Todos estamos atuando junto com a espiritualidade. Quer dizer que a mediunidade faz parte de cada um de nós? Todos. A mediunidade não é uma questão espírita, não são só os espíritos que são médiuns. A mediunidade vem desde sempre da história da humanidade. Se você pegar as pitonisas lá da Grécia Antiga, não é? Eu estou lendo um livro sobre a Joana d'Arc. Joana d'Arc ouvia vozes, né? Ela achava que eram Santa Catarina, se não me engano, São Miguel e Santa Margarida, né? Eram espíritos que estavam conversando com ela, dando orientações naquele momento tão importante da história da França, né? Então a espiritualidade e a mediunidade está por toda parte, não apenas no espiritismo. Mas os espíritas creem na reencarnação, né? Ou seja, a vida após a morte ou uma nova vida. E por conta dessa crença, será que os espíritas não temem a morte? Temem, como todo mundo, né? Tem uma passagem até interessante no livro do Marcel Sotomayor sobre o Chico Xavier. Diz que Chico estava no avião, o avião começou a tremer, começou a ter a turbulência, e ele ficou desesperado. Emmanuel, que é o mentor de Chico, aparece e fala: que é isso? Você está com medo da morte, rapaz? Né? Então você veja, o Chico tinha medo da morte, né? É natural, o desconhecido, a gente teme o desconhecido. Por isso que é importante a gente estudar a morte, cada vez mais falar sobre a morte, compreender a morte como uma coisa mais absurdamente natural que existe. Nós já passamos por ela e passaremos novamente. Então também os espíritas, sim, eles têm um receio da morte. Quanto mais se estuda, quanto mais se compreende, menos medo se tem. Mas, Alexandre, o que acontece com a gente depois da morte? Para onde é que a gente vai? Varia muito, né, Rony? Depende da nossa própria vida. Se você lembra daquele filme do Ghost, mostrava um pouco isso. Sim, o Ghost, claro que me lembro. Se a pessoa agiu adequadamente, se teve em paz, se promoveu o bem, até está passando um pedacinho do Ghost, né? Isso. O mocinho da história, ele era acolhido, ele tinha uma luz clarinha, azul, e ele ia para um plano bacana. E o bandidinho da história, o cara que era mau caráter, não, ia para um lugar complicado, seres estranhos vinham buscá-lo. Claro que isso é Hollywood, né? Mas mais ou menos o que acontece, tudo por merecimento. Se eu ajo adequadamente, se eu colaboro para o bem das pessoas, se eu estou preocupado com o meu próprio desenvolvimento, de praticar o bem, de ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada minuto, a cada hora, é natural que eu tenha um desencarne mais tranquilo e é natural também que eu vá para um plano superior, onde estão espíritos iguais nesse mesmo modelo. Se ao contrário, se eu pintei e bordei, eu vou encontrar a minha turma lá também. Mas a história do umbral, por exemplo, independente de você ter tido uma, vamos dizer, uma atitude comportamental correta nesse plano ou não, também vai passar pelo umbral? Todo mundo passa por lá? Não necessariamente. Essas coisas são complicadas porque tem umas imagens tão fortes, assim como o Vale dos Suicidas, né? Tá. Nada é tão absoluto no espiritismo, nada é tão absoluto na vida. A cada um segundo o seu merecimento. Então, por exemplo, a outra questão é encontrar as pessoas. Não, eu vou encontrar minha avó, minha tia, você vai encontrar seus parentes ou não? Não necessariamente. Porque a pessoa pode estar já reencarnada ou pode estar num plano diferente do meu. Minha avó, por exemplo, a Amália, pode estar nesse plano. E eu desencarno e fico nesse plano. Ela tem acesso a mim? Sim. Né? Eu não tenho acesso a ela, porque eu sou tão atrapalhado que faria uma confusão num lugar que já está muito harmonizado. Então, sempre por
peso específico, vamos dizer assim, né? Sempre por similitude, a gente está sempre nos mesmos lugares. Não necessariamente precisa passar pelo umbral. Se a pessoa está tranquila, equilibrada, estudou a sua vida, fez o bem, preparou-se para a sua morte, isso é fundamental a gente preparar, porque a gente se engana, né, Rony? A gente acha que o mais velho morre antes, a gente acha que o mais débil morre antes, e às vezes não, o saudável morre antes, às vezes o jovem morre antes do mais idoso, e a gente toma um susto, não deveria. Essa história, por exemplo, do Vale dos Suicidas, né? Pelo menos 90%, uma coisa próxima disso, 86%, dos suicidas são doentes, têm depressão. Exatamente. Quer dizer, eles não têm consciência do que estão fazendo, porque a doença os impele a isso. Vão para o umbral, vão para o vale de qualquer maneira, vão? Tem um livro fantástico, eu recomendo muito, do jornalista, você seguramente conhece, o André Trigueiro, que é espírita também, não é? O André fez um livro muito bonito e ele conta exatamente o que você falou. Ele diz que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse tratamento médico. Então é fundamental para quem nos ouve, e é tão comum o suicídio, ninguém fala, todo mundo fica a boca calada, então parece que é uma coisa, é um tabu. Não, falemos sobre o suicídio, conversemos com as pessoas, conversemos com o adolescente. Você está pensando em se suicidar? Você está desgostoso com a vida? Essa conversa é importantíssima. A sua pergunta, todos passam pelo Vale dos Suicidas? Vale dos Suicidas não é um lugar, é uma mentalidade, né? Se eu tiro minha vida, eu tinha que viver até os, 73 ou 82 e tirei minha vida aos 43. Esse período que falta, você não pode tirar a sua vida, ele é necessário ao seu desenvolvimento. Você fica tão louco porque você acha que você ia dar uma solução à sua vida, não deu, só complicou ainda mais aquela situação que já havia. Então, esse modo mental, por similaridade, estão ali junto outros suicidas. Você imagina um lugar, Rony, onde só tem gente que suicidou-se, que viu que não foi a solução. Ao contrário, a dor é imensa. Então, é um lugar muito complicado. Mas os doentes, Alexandre? Então, cada caso de um jeito. É como a justiça da terra. Duas pessoas cometem o crime aqui. Se o cara é portador de uma deficiência intelectual, ele é julgado de um jeito. Se é um cara absolutamente consciente do que fez, julgado de outro jeito. Entendi. Mesma coisa no plano espiritual. Entendi. Uma pessoa que está doente, que não tem a sua plena consciência, é diferente de uma pessoa que comete suicídio sabendo exatamente o que está fazendo. Né? Tem um clichêzão aí que fala, quem é bom morre cedo, né? Exato. E quem é mau fica vivo por mais tempo. Isso aconteceu naquele filme da Cabana, não sei se chegou a ver esse filme. Sim, assisti. Tá. Por que Deus não nos livra dos maus? É curioso. Eu não sei se isso é verdade, acho que sim, mas todo mundo fala isso mesmo. Mas possivelmente eu diria que o que acontece é o seguinte: quem é bom já cumpriu a sua parte aqui, já fez o que deveria fazer, já trabalhou a si mesmo, já praticou o bem, já está mais desenvolvido, não precisa continuar aqui, Rony. Esse é um lugar complicado, a Terra não é o paraíso. A Terra é um lugar de prova e expiação, um lugar onde tem muito sofrimento. A gente diz que a Terra é o quê? Uma escola, onde a gente vai para aprender, um hospital de doentes mentais, onde as pessoas estão se curando, um hospital mesmo onde outros doentes estão se curando, e um presídio. Ou seja, não é um lugar super bacana. Quando você já cumpriu a sua meta aqui, você pode ir embora, tá tranquilo, vai embora. Então, cara, bom, vai embora cedo, claro, porque já cumpriu. O que não cumpriu ainda tem que ficar aqui, passando a sua pena, sentindo as dores para aprender. Isso é punição? Deus pune? Não, Deus não pune. Deus dá uma oportunidade de aprendizado. Você pisou na bola com esse, com aquele, vai sentir a dor, que vão fazer igual com você, para você sentir que não pode ser assim, que tem que ser de outro jeito. E aí a gente aprende, pelo acerto e pelo erro. Eu tinha um amigo, que já está em outro plano também, chamado Augusto César Vanucci. Opa, espírita. Espírita, grande espírita, né? E ele me levou um dia numa sessão de desobsessão. Essa coisa da obsessão, que muita gente chama também de encosto, tá? Existe mesmo? Como é que a gente pode se livrar do espírito obsessor? Eu via, porque ele conversava, enfim. Como é que é essa história? A doutrinação, que é essa conversa, é espetacular, Rony. É a parte, talvez, que eu mais gosto do espiritismo. Se aprende tanto, 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 e aprende a julgar menos ou a não julgar e a compreender mais que perdoar. Aliás, eu acho que perdão é uma coisa complicada, a gente devia compreender as pessoas. Perdoar pressupõe uma empáfia. Compreender não, eu tento entender. Posso não concordar, mas eu entendo. Com relação à desobsessão e ao chamado encosto ou ao obsessor. Quem é obsessor? Um ser do mal horroroso que veio do fundo dos infernos para me atazanar, eu que sou uma pessoa tão boa? Não, claro que não. O obsessor é uma pessoa exatamente igual a mim e a você. Imaginemos uma situação na Idade Média. Nós dois éramos sócios numa empresa e eu dei um golpe em você, você ficou na miséria, morreu à míngua numa prisão e ainda eu casei com a sua esposa e tal. Você vai gostar de mim? Claro que não. Essa desavença por uma questão à vida é obsessão, né? Essa não solução de uma questão é uma obsessão. Então tem obsessor entre encarnados, uma briga que nós temos. Tem obsessor entre desencarnado e desencarnado, e tem obsessor entre desencarnado e encarnado.
É só isso, obsessor, uma pessoa igual a mim, é você que tem uma pendência com aquela pessoa. Como é que se resolve isso? Só numa sessão como a que você frequentou, onde, por meio de diálogo, se fala, mas você está feliz? Não, você não sabe o que esse cara fez comigo, ele acabou com a minha vida, tá bom, mas será que vale a pena você ficar batendo de volta? Vamos tentar acertar? Aí quando se acerta essa relação, aí a coisa acalma. Então, se a gente quer não sofrer a obsessão, façamos por merecer, né? Ajamos adequadamente, cuidemos das relações, compreendamos as pessoas, não julguemos a nós mesmos, nos melhoremos. Essa é a única solução para a chamada obsessão, que sim, de fato existe. Agora, nunca é um culpado só, sempre os dois têm um caso entre eles, ali uma rixa entre os dois. Todos nós vamos morrer um dia, né, Alexandre? Agora, como a gente se prepara para enfrentar essa passagem de uma forma, vamos dizer, menos dolorosa, que você acabou de falar, né? As pessoas não se conformam que morrer. Ou uma coisa de aceitação. Como é que a gente pode se preparar para isso? Tem um filme, Rony, que eu assisti hoje, um amigo me passou, assisti hoje, na hora do almoço, está na Netflix, chamado Endgame, em inglês. Em português, acho que é a última viagem, a última jornada, uma coisa assim. 40 minutos apenas, um documentário que se passa em São Francisco, com doentes terminais, e ele segue a história desses 4 ou 5 doentes ali. E ali você vê como a gente lida mal com a morte, como a gente não aceita a morte. E aceitando ou não tem jeito, você vai morrer. Né? Claro. Todos morreremos, claro. Mas faz de conta que não. A gente bate na madeira, né? Não quer falar disso. Né? Na Roma Antiga, na Grécia Antiga, eles não falavam fulano morreu, falavam fulano deixou de viver, para não pronunciar a palavra morte. Olha que interessante, né? Então, como é que a gente tem uma morte melhor? Tendo uma vida melhor. Aproveitando o escasso tempo que nós temos como encarnado, fazendo o que você faz, agindo no bem, querendo o bem das pessoas, amando, acarinhando as pessoas e cuidando do seu próprio progresso. Ai, pisei na bola aqui, fiz bobagem, deixa eu tentar de novo. Agora já não fiz mais. Mas tem aquela ponta ruim ainda, vai, conserta. Observando a si mesmo e a autoburilamento, a melhora íntima. Né? Bom, a vida que nós levamos agora, ela pode influenciar então no nosso futuro pós-morte? Seguramente, seguramente. E na hora da morte, perdão, outra coisa importante é o não apego, né? Apego a qualquer coisa nos faz mal. Apego, o dia que você morrer, e sinto dizer, você vai morrer um dia também, sim, né? Lógico. Você é uma pessoa tão conhecida, tão querida, tão famosa, vai ser uma comoção, né? Se você se deixar levar por isso, claro que você vai se emocionar, vai ficar feliz, vai ficar grato, mas se você falar, não posso, não, porque as pessoas vão endoidecer quando você morrer, né? Então precisa ter uma serenidade, um cuidado para falar, não, já foi, tá tudo bem, foi ótimo, aproveitei, foi bacana, né? Esse cuidado, esse desapego, até o amor, as coisas todas, precisa deixar e seguir adiante. Mas seguramente a vida que nós levamos sim determina o nosso futuro nas próximas encarnações, assim como já nesta. Né? Outro dia eu li um texto num livro sobre os torturadores do regime militar aqui no Brasil. E uma unanimidade, todos estão tendo uma vida péssima, péssima. Eles falavam que separaram da mulher, o filho está na droga, o cara entrou na bebida, nada dá certo. Ora, por que será, Rony? Porque o cara plantou isso, né? A gente recebe já nesta encarnação o que plantou e nas próximas seguramente. Então queremos felicidade, queremos paz, queremos tranquilidade, façamos por merecer. Plantemos isso desde já. Correto. Nós temos os livros frisados do Alexandre, vamos mostrar as capas aí, gente? Aí está. Um é A Morte na Visão do Espiritismo e A Vida na Visão do Espiritismo. Parece uma antítese, né? Mas é a lógica paradoxal, não é? Uma coisa depende... Até aqui, ó, A Vida na Visão do Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo. Você sabe que A Morte, que foi o primeiro que eu lancei, Rony, foi vendo uma amiga não espírita, cujo filho faleceu ainda adolescente, o desespero da mãe, e depois um outro caso, que daí sim o livro aconteceu, um amigo cuja primeira esposa faleceu e a filha tinha 14 anos. Eu escrevi o livro de uma conversa que eu tive com ela, com a Maria. A partir dessa conversa com a menina, eu falei, deixa eu tentar explicar como é que o Espiritismo entende a morte para ver se acalma um pouco as pessoas. A gente consegue entender um pouco melhor a passagem. Sem psicografia? Nada. Eu psicografo, mas aqui não é psicografia não, aqui sou eu mesmo. Alexandre, obrigado. Muito prazer, mais uma muito vez. Obrigado. Volte mais vezes, viu? Com muito gosto. Alexandre Caldini já é nosso parceiro, mas é aquele parceiro que vem, aí passa 2 anos, volta... Volto nesta encarnação ainda, prometi. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, querido. Adorei te rever, viu, querido? Também.